É isso aí, senhoras e senhores, boa noite. Está começando o seu curso de psicanálise clínica e a sua primeira aula do seu curso, transmitido pela AMA, Academia da Mente Analisar e Instituto Manuel Reis. É uma satisfação estarmos aqui para nós começarmos este maravilhoso curso de psicanálise clínica, onde nós teremos uma boa caminhada pela frente, 12 meses, e estaremos aprendendo sobre a historicidade, a formação psicanalítica, as teorias, as práticas e supervisão. É de suma importância poder estar aqui representando o corpo docente da turma, iniciando esse curso de psicanálise. Geralmente, a responsabilidade está naquele que inicia o curso, mostrando a importância, a objetividade, a sua metodologia, onde nós estaremos crescendo nessa questão profissional da psicanálise. Tá certo? O senhor Valdemir está na sala, senhor Márcio Neves também. Nós vamos começar. Senhoras e senhores, essa matéria ela é fantástica. Nós estaremos aplicando a teoria, vou passar para os senhores a historicidade da psicanálise. Claro que nós não vamos passar 100% a biografia de Sigmund Freud, mas nós estaremos passando de uma forma gradativa aquilo que identifica a psicanálise, esse segmento, essa área tão fantástica que cresce bastante em todo o planeta Terra. Certo? Vamos lá? É isso mesmo, vamos que vamos. Nós estaremos fazendo a apresentação institucional e a apresentação também acadêmica. Falando sobre a apresentação institucional, somos o Instituto de Formação AMA, ligado ao Instituto Manuel Reis, onde nós estamos trabalhando com chancelas, com autorização, com reconhecimento, não somente no Brasil, mas em todo o, o, o mundo inteiro. Nós temos a base internacional, os senhores que estiverem concluindo aqui esse curso, vocês também terão esse reconhecimento internacional. Então, é uma importância muito grande. Nós temos uma representação institucional muito boa e forte, que é o Conselho Federal de Psicanalistas do Brasil. Também nós temos a ATB, Associação de Terapeutas do Brasil. Então, são representações, são chancelas, são apoios profissionais, institucionais e educativos, onde nós estamos nessa praticidade, teoria aplicada didaticamente, cada vez mais, nós estamos crescendo cada vez mais. Então, a psicanálise, ela tem se desenvolvido, o mundo adere hoje, independentemente de uma cosmovisão psicanalítica, a forma que as pessoas pensam, a forma que as pessoas entendem sobre a psicanálise. Existem uma diversificação. Tem gente que não conhece a psicanálise, tem gente que não sabe para onde vai, de onde veio, tem gente que ignora a psicanálise, tem gente que não ignora, tem gente que acha fantástica essa área. Então, há uma diversificação de entendimentos em relação à psicanálise. Então, há uma cosmovisão psicanalítica. Lá na frente nós vamos falar mais sobre essa questão. São muitas informações, por isso que eu estou aqui acelerando. Nós, aqui do Instituto de Formação AMA, com o Instituto Manuel Reis, nós estamos centralizados aqui em Salvador, Bahia. Nós, onde com parcerias com faculdades, com instituições, diversos tipos de instituições, nós estamos trabalhando em uma representatividade institucional para desenvolvermos a formação daqueles que são candidatos e futuros profissionais da área.
Eu me chamo Manuel Reis, sou pedagogo licenciado, tenho formação em psicanálise como mestrado e doutorado em psicanálise. Também tenho formação em psicologia, pós-graduado em psicologia do ensino superior e docência, na questão clínica, tenho essa especialização. Tenho também pós-graduação em neuropsicopedagogia, sou mestre em ciências da religião, sou mestre, bacharelado e doutorado em teologia. Também tenho a licenciatura em ciências sociais e, enfim, são várias formações, mas a que corresponde dentro da questão da psicanálise, tenho uma especialização em psicodinâmica, psicodrama, psicotrauma. São trabalhos que nós implantamos dentro, agregando na psicanálise. Então, é uma oportunidade que nós temos para desenvolver essas questões aqui. Tenho outras formações na área da massoterapia, enfim. Mas o que interessa nesse momento aqui é a introdução à psicanálise. Hoje nós estaremos distribuindo informações, didaticamente falando, mas nós estaremos passando para os senhores, o que é realmente a psicanálise. Então, a abordagem será voltada para essa questão psicanalítica, onde nós estaremos implantando essas informações dentro do conteúdo. Então, nós teremos 31 disciplinas em todos esses 12 meses. Nós estaremos trabalhando dentro de um cronograma institucional, onde nós estaremos distribuindo as diversas disciplinas para diversos professores, certo? Onde nós temos professores que representam a AMA, nós temos o diretor da AMA em Amazônias, temos Brasília, Goiânia, enfim, são vários lugares, além dos nossos diretores que representam a AMA, também muitos deles serão professores, onde estarão aqui também lecionando conosco, fazendo parte do corpo docente da AMA, certo? Então, nós trabalhamos com aulas e cursos presenciais e online também, onde já temos muitos anos trabalhando nessa questão. A nossa formação terapêutica, ela tem outras ligações institucionais com outras formações. Nós trabalhamos com mais de 2 tipos de instituições e temos ligações, como nós falamos anteriormente, com outras instituições, faculdades e aceitação em todo o território nacional. Beleza? Mas entendem sobre as questões e a importância de passar essa informação, porque vocês vão saber, nós temos aqui um advogado que, inclusive, até trabalha conosco, né? O senhor Márcio, ele é advogado, e ele sabe que os padrões têm que ser bem apresentados para nós desenvolvermos a importância e uma objetividade de uma instituição. Beleza? Vamos lá, então. Eu acredito que todos vocês vão tirar dúvidas no decorrer das aulas que nós passaremos e as dúvidas que vocês tiverem, vocês deverão tirarem conosco, porque nós estamos aqui para isso. Não somente a minha pessoa, mas outros professores. Nesse mês, no final do mês, desse mês de junho e no início do mês de julho, eu serei o professor, contando essa matemática quinzenal. Nós teremos aulas quinzenais, como nós tínhamos falado. Vamos estar trabalhando também
com o processo de a, a aceleração. Quando estivermos no final do curso, nós vamos aplicar praticamente em um mês aulas semanais, onde nós estaremos também incluindo a supervisão, onde vocês receberão informações, o que é uma supervisão psicanalítica. Vai ser de suma importância para os senhores. Então, nós teremos as aulas quinzenais, não esqueçam, todas as quintas-feiras, como tínhamos falado, alguns estudantes se manifestaram também sobre o horário. Nós estaremos trabalhando em cima disso também, do alinhamento do horário. Nós estaremos, na próxima aula, estaremos aqui presente às 19 horas, se ocorrer tudo positivo, e aí nós vamos alinhar todas às 19 horas, das 19 às 20 horas. Se houver bate-papo, alguma interação didática, perguntas, solvimento de dúvidas, estaremos colocando até às 20h30. Uma hora de aula aplicada, mais 30 minutos de bate-papo, se houver. Certo? E aí, abriremos essa oportunidade para que haja um esclarecimento e solvimento de dúvidas, se, na verdade, houver. Tá certo? Nós, antigamente, tínhamos pós-aula, tínhamos avaliação. As avaliações, elas são negociadas com os respectivos estudantes. Vocês poderão fazer um TCC, não é obrigatório agora, ou vocês poderão fazer a prova, um provão final, fazendo o análise de diversas disciplinas que vocês tiveram aqui, das 31 disciplinas que vocês vão ter, na verdade, estamos começando hoje, e vai ser de suma importância para esse reconhecimento do aluno como concluinte. Mas nós vamos ter alguns processos, como o processo do tripé psicanalítico. O que é esse tripé psicanalítico? O tripé psicanalítico, ele envolve sobre as questões da formação, digamos, legal do psicanalista. Um psicanalista que conclui o curso e fala que não passou pela supervisão, pelo tripé psicanalítico, ele vai ter dúvida, ou vão ter dúvidas em trabalhar com a questão dos atendimentos de terapia, sessões, técnicas aplicadas, enfim. Então, é necessário que ele passe por esse tripé. A palavra tripé já está falando, são 3 pés, 3 ramificações, são os 3 sustentáculos que dão uma confiabilidade ou que credencia a pessoa como psicanalista clínico. A teoria, a supervisão e a prática. Então, esses 3 tópicos aí, esses 3 sustentáculos, digamos assim, é a sustentação, justamente é a coluna onde credencia um profissional da área da psicanálise. Então, a psicanálise é utilizada muito mesmo para os profissionais de direito, da educação, até líderes de instituições religiosas, não somente igrejas evangélicas, mas já vimos padres estudando, pessoas de outras religiões estudando a psicanálise. A psicanálise é livre para todas as pessoas estudarem, seja lá qual for a sua religião, tá certo? Então, estou passando essas rápidas informações por causa do horário e nós vamos agora começar a aplicação didática da nossa matéria. Beleza? Quem está presente aqui, senhora Mônica, senhora Paula, senhor Valdemir e senhor Márcio. Vamos lá, então, começando. Boa noite a todos vocês, fique à vontade, fique à vontade.
a nossa metodologia é aplicarmos primeiro a aula, vocês vão anotando se vocês tiverem alguma dúvida, e depois nós estaremos abrindo a oportunidade para vocês tirarem dúvidas. É um bate-papo que nós estaremos abrindo para vocês, e aí vai ser de suma importância para o solvimento de dúvidas, tá certo? Vamos lá então. Beleza. Professor, essa questão aqui da psicanálise. Como nós já tínhamos falado que a psicanálise ela é fantástica, nós precisamos entender sobre o objetivo da mesma, onde estaremos mostrando a parte introdutória. Essa parte introdutória, vamos mostrar a historicidade, a importância, o valor, porque é psicanálise, qual é o posicionamento, digamos, louvável da psicanálise no mundo inteiro. Então, nós vamos mostrar para vocês dentro de uma introdutória. Vamos lá. Isso aí, vamos. Acredito que vocês estão vendo tudo certinho, beleza? Ótimo. Tudo certo para vocês, senhoras e senhores? Vamos lá, então. Vejamos aqui a primeira matéria que nós estaremos aplicando, claro que, por ser primeira, é a introdutória. E essa matéria introdutória, ela mostra uma classificação, ela é dividida em três partes. Estaremos dividindo a introdução à psicanálise 1 e a introdução à psicanálise 2. Então, geralmente, a primeira nós vamos mostrar um pouquinho da historicidade. Já mandamos para os senhores uma apostila de bonificação, onde vocês vão também consultando, vão lendo, vão tirando algumas dúvidas, e nós vamos sanando aqui e observando positivamente. Fiquem ligados em relação aos seus microfones para não interromper a aula e não também incomodar os respectivos colegas que estão na sala. Vamos lá, então. Já fiz a parte da apresentação institucional, da apresentação docente, e vamos que vamos para a nossa aplicação didática. Beleza? Professor, a introdução à psicanálise. Quando nós lembramos dessas informações, quando muitas pessoas dizem, nós já falamos um pouquinho sobre a cosmovisão da psicanálise. Então, o que que as pessoas pensam? O que que as pessoas enxergam a questão psicanálise? Quando nós olhamos para esse layout, digamos, de distribuição de informação textual, o que se refere a uma base psicanalítica, você vê muitas expectativas, muitas interrogações, indagações, e vemos o comportamento de diversas pessoas quando elas recebem a apresentação de uma área que se chama a psicanálise. Então, algumas pessoas dizem, mas olha, eu não sei o que é a psicanálise. Tem algum microfone ligado aí. Outros dizem, é o seguinte, eu já ouvi falar, eu acho muito bonito, tal, mas não sei o que é a psicanálise, certo? Então, quando nós passamos a, a investigar a mesma, nós entendemos também com objetividade
que a psicanálise, ela é fantástica. Ela tem o seu objetivo e o seu objetivo nos deixa dentro de grandes bases que nos ajudam pessoalmente e também passa a nos preparar para o futuro em relação a ajudar diversas pessoas. Então, existem pessoas que vão estar parando para nos ouvir quando você se interessar e que está estudando sobre a psicanálise. Então, eu sou um estudante de psicanálise, então qual é a importância que eu vou estar mantendo e passando para as diversas pessoas que me ouvem? Geralmente, algumas pessoas dizem: ah, ele está estudando psicologia. Ah, não, ele está estudando psiquiatria. Quando sabem que vocês estão estudando a psicanálise. Mas, porém, não conhece o que é a psiquiatria, o que é a psicanálise, o que é a psicologia. Porém, se dissermos essas três ramificações aí, ou essas tríplices áreas, diríamos o seguinte: a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria, as três, elas têm uma visão parentesca, elas estão praticamente desenvolvendo vertentes diferentes, mas o objetivo é o mesmo, de trabalhar com a mente das pessoas, com o lado emocional, o comportamento. Isso é fantástico. A psicanálise está em todos os lugares. A psicanálise não está somente aqui no curso, porque nós iniciamos um curso, tal, tal, etc. Não. A psicanálise ela está inserida, implantada em diversos setores, diversas áreas. Então, se você tem a sua área profissional, se você é um profissional e que atende à expectativa de diversas áreas, você precisa em ter uma visão psicanalítica para desenvolver a sua profissão melhor do que você desenvolve. Então, existem muitos profissionais, não somente aqueles na área da educação, mas profissionais na área do direito, na área da administração, da medicina, estão procurando a se aprofundar no conhecimento psicanalítico, porque a forma de pensar, a forma de se posicionar nessa questão sobre o lado emocional, sobre a mente, sobre o psique humano, sobre os três elementos psíquicos da mente, as três instâncias, id, ego, superego, etc. Isso vai dar importância só em vocês saberem o que é os tipos de temperamentos existenciais em nossa psique. Isso é fantástico. Saber lidar com pessoas difíceis, entender o que as pessoas realmente elas querem, o que elas precisam, isso é fantástico. Beleza? Então, professor, nós vemos aqui didaticamente essa importância. Eu não sei se os senhores estão conseguindo ver aí, está tudo positivo, me dê um feedback, tudo certinho, o slide está ok, beleza. Muito obrigado, doutor Márcio. Vamos lá, é interessante isso aqui. Quando nós falamos da psicanálise, nós vamos ter essa responsabilidade em manter o que nós acabamos de falar, o objetivo da mesma. Ah, professor. Então, essa questão aqui, ela vai trazer não só o conhecimento, mas algo que vai estar agregando para si próprio, onde os senhores estarão desenvolvendo essa implantação para a utilização de diversas pessoas. Vamos lá, passando aqui. Então, teve um probleminha aqui, mas está sendo resolvido. Pronto.
Vamos lá. Então, introdução à psicanálise. Com sua gênese, em fins do século XIX, a psicanálise é o resultado do desenvolvimento de ideias anteriores ao médico austríaco Sigmund Freud. Conhecido como fundador da psicanálise, alguns autores consideram que o início da psicanálise se deu a partir do desenvolvimento do conceito de inconsciente. Então, a psicanálise, ela não nasceu porque foi um fruto só científico, mas ela teve um objetivo porque ela nasceu. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele, quando era rapaz, mais novo, ele tinha um sonho em estudar sobre as questões mentais, certo? É importante, ele via as pessoas falando sobre a mente humana, tal, então ele se posicionou e foi estudar neurologia. Então ele se tornou um neuro e um psiquiatra, e ele foi gostando, foi se aprofundando e gostou dessa ideia de pesquisar, investigar a mente. Só que para ele faltava alguma coisa. Ele trabalhava muito com essa questão aí do ponto investigativo sobre a mente, os neurônios. Ele, como neurologista, ele tinha essa questão aí de analisar, de observar. Só que ele queria descobrir o mais profundo, que seria o inconsciente. Então, o que é esse negócio de inconsciente? Então, Sigmund Freud, ele tipifica, trazendo uma topografia como uma simbologia da mente, mostrando ali por uma forma de um iceberg, uma pedrona de gelo, tal, identificando a, a, a parte submersa. A maior parte submersa representava, e hoje até nos estudos, dentro de uma teoria, a gente entende que, pela topografia de Freud, identificando como ele via neurologicamente a mente, a cabeça, o cérebro das pessoas. Então, a maior parte submersa representa o lado inconsciente da mente. A submersa. E a insubmersa, ou seja, a submersa era aquela maior parte representando o inconsciente. E a submersa e a insubmersa era aquela menor parte que não estava submersa, isto é o lado consciente. Então, o problema do inconsciente é que as pessoas, às vezes, elas não conseguem configurar a mente. Tudo isso a gente vai entender o que é configuração, praticamente em outras matérias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à psiquiatria, e tem muitas informações também, introdução à psicologia. E nós vamos tratar, senhoras e senhores, meus excelentes estudantes e profissionais que aqui estão, sobre essa questão aqui das instâncias da mente, dos três elementos. Os três elementos vão trazer para nós a importância por que nós precisamos ser psicanalista. Nós vamos estudar também sobre o córtex cerebral, que é o motivo pela qual nós raciocinamos, refletimos, aprendemos. É a questão motorial do corpo. Então, se tivermos problemas nessas três instâncias, nesses três elementos, vocês vão ver como influencia na questão psicológica. Vamos lá, porque a hora, ela passa, as horas passam muito rápido. Então, vamos lá, vamos correr. Falando sobre a etimologia da palavra psicanálise, geralmente gostamos muito de
nos aprofundarmos sobre a etimologia, que é uma área onde estudamos a origem e o significado das palavras. Então, professor, o que é a psicanálise? Porque o estudante da psicanálise tem que saber o que significa a psicanálise, o que é a psicanálise etimologicamente, a psicanálise na praticidade, a historicidade, o que se tratava de psicanálise, como ela tem que ser hoje. Então, etimologicamente, o termo psicanálise é uma referência ao grego psyche, que literalmente significa respiração ou sopro, mas que possui um conceito mais complexo relacionado com as ideias modernas do que seria o espírito, o ego e a alma das pessoas. Então, os senhores estão vendo aí a importância, a importância. Então, desde quando eu entendi por psicanálise, a psicanálise ela tem um campo investigativo bem profundo. O objetivo da psicanálise não é somente estudar a sua área e nem tampouco dizer, olha, eu estou aqui como psicanálise para solucionar os problemas. Não, o objetivo da psicanálise não é você ter uma dor de cabeça, comprar um Doril, um Anador para a dor sumir. Não. O objetivo da psicanálise é o seguinte, é buscar lá na raiz, é descobrir o problema, é saber a causa desse problema. Não, professor, estou com a dorzinha aqui e tal. Se fosse na medicina, diria isso na visão psicanalítica. Estou com essa dorzinha, vamos então não passar o remédio, vamos descobrir a causa dessa dor. Então, no mundo emocional, no mundo psicológico, é assim que a psicanálise trata. Ah, não, eu estou com uma ansiedade crônica. Crônica, professor? Por quê? Porque nós somos seres psíquicos, por sermos seres psíquicos, nós somos realmente pessoas que temos as reações psicológicas. Então, nós somos ansiosos, nós temos medo, nós ficamos estressados. O problema não é ficarmos. Temos aqueles momentos, aquele período tal. O problema é sermos ansiosos, sermos estressados na questão evoluída. Então, no que se evolui, esses fatores que nós falamos, aí que está o problema. Porque se você chegar no seu consultório, receber uma pessoa, e aquela pessoa vai olhar, o profissional, o terapeuta, o psicanalista, me cura dessa ansiedade, me cura desse estresse, desse medo. Não, nós, como profissionais, jamais iremos, por antiética, dizer, não, seu Pedro, a gente vai curar o senhor da ansiedade e do estresse. Não tem esse profissional que cura a ansiedade, que cura o estresse, que cura o medo, e sim trata. O objetivo da psicanálise é tratar, mas o alvo dela é o inconsciente, é tratar o inconsciente pelo consciente, é ir lá na raiz, descobrir a causa, o motivo do problema. Então, vai saber o motivo. E ela investiga essa questão. E ainda de bonificação, a psicanálise diz assim, olha, você está dizendo que você não vai, mas é possível você conseguir. É possível você lidar com essa situação, é possível você viver com essa situação. Então, a psicanálise, além dela investigar a causa, ela ainda vai mostrar aquilo que é o provável. Há uma probabilidade exata na psicanálise, porque ela vai informar dizendo, é o seguinte, você foi diagnosticado dizendo que está com diabetes. Aí você já está achando que a sua vida já acabou, você já morreu, pronto, para você a vida não significa mais nada. Aí a psicanálise entra e diz assim, olha, é o seguinte, ainda há saída.
não tem cura da diabetes, mas é o seguinte: é possível você lidar com isso, é possível você viver com isso. Aí vai mostrar o processo cognitivo. Primeiro mostra para ele o que é o problema, depois mostra como conhecer as bases do problema, o que é a situação, depois vai mostrar, depois que ele aprender a conhecer, ele vai aprender a lidar. E depois que ele aprender a conhecer, a lidar com o problema, ele vai saber viver com esse problema. Então, é provável que um diabético ele vive por muitos anos se ele trabalhar, colocar em sua cabeça, nesse processo cognitivo, que ele não vai morrer rápido se ele se conscientizar. Ele passando por esse processo cognitivo, ele vai evitar isso, vai evitar aquilo, ele vai seguir os padrões saudáveis para uma vida saudável de um diabético, ou seja lá qual for o tipo de doença. Então, nós estamos falando isso, passando para vocês uma visão de diagnóstico, para que vocês entendam que as pessoas que vão vir até vocês, as respectivas pessoas, diversas pessoas, elas vão vir também pensando em fracasso, em miséria. O não para elas é uma morte. Tem gente que recebe o não para certas pessoas é uma morte, já morreu, já acabou a minha vida, já era a minha vida. Mas tem o não para outras pessoas que não é a morte, ela consegue configurar. Então, essa configuração mental é a forma que ela absorve as relações vitais com o momento, com a vida, com a situação da vida. Aí ela começa a entender, falar, é isso mesmo, professor, então é isso mesmo. Eu vou evitar, mas eu vou viver e vou lutar. Ela vai ser feliz. Como eu conheço pessoas que são diabéticas e configurou isso na cabeça. Não, eu vou lutar para que a minha vida seja uma vida saudável. Então, como explicar, senhoras e senhores, a psicanálise? Professor, eu preciso saber. Então, o que é a psicanálise? O que é a psicanálise? O que é a psicanálise? Se nós já falamos lá na questão etimológica que o termo psicanálise é uma referência do grego psiche, que literalmente significa respiração ou sopro, então é o seguinte, nós vamos entender que a psicanálise ela é um ramo clínico teórico que se ocupa em explicar o fundamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais e neuróticos, das neuroses. O objeto de estudo da psicanálise concentra-se na relação entre o que, professor? Os desejos inconscientes. Olha aí. Os desejos inconscientes e os comportamentos e sentimentos vividos pelas pessoas. Então, nós vamos trabalhar na visão psicanalítica não como as pessoas acham que devem ser, e sim nós vamos aplicar como a psicanálise ela ensina. Beleza? Vamos lá. Quando começou, professor, a psicanálise? Quando começou? É o seguinte, apresentando que a psicanálise surgiu no final do século XIX, como nós já tínhamos dado aquela palhinha, com as investigações de Sigmund Freud sobre a mente humana e a histeria. E nós vamos falar muito sobre a histeria, porque é um assunto técnico. É um assunto técnico, não é só teórico, mas técnico para uma praticidade. Então, essa histeria, eu não consigo deixar de falar. Então, se você ouvir qualquer apresentação, qualquer informação sobre a histeria, nós vamos falar bastante sobre isso, mas a histeria
Hoje, nessa ramificação clínica, é, é um tipo de ansiedade subjacente, certo? É uma ansiedade evoluída que as pessoas não conseguem gerenciar, porque não existe ninguém, nenhuma pessoa nessa vida, ela consegue controlar as emoções, e sim gerenciá-las. Então, existe a probabilidade de gerenciamento das emoções. Então, as pessoas que não conseguem gerenciar as emoções, elas têm uma ansiedade evoluída, já é considerada, essa ansiedade crônica, já é considerada a histeria. Por quê? A histeria foi pela historicidade, falou lá que foi uma doença uterina, feminina, que as mulheres sofriam bastante e tal, gemiam, rolava pelo chão, sentiam muitas dores. Então, Sigmund Freud, ele nos seus cálculos neurológicos, científicos, psiquiátricos e psicanalíticos, ele trouxe uma investigação à base do inconsciente, interpretando essas questões. Mas aí rolaram muitas águas para ele chegar à conclusão dessa questão da histeria. Então, inicialmente, Freud utilizou, perdão, a, a, a hipnose e o método catártico. Também nós vamos falar sobre esse método catártico em suas experiências. Então, Freud ele trabalhava muito com a hipnoterapia. O que é a hipnoterapia? É você fazer uma terapia por base da hipnose. Ele utilizava muito isso. Mas aí ele não teve sucesso, aconteceram muitas coisas, porque ele renunciou e ele fez uma mudança. Digamos que foi uma transferência de uma área terápica para outra. De hipnoterapia, ele passou a trabalhar com a associação livre, ou livre associação, que, inclusive, quando vocês serem interrogados, qual é a maior ferramenta de trabalho do profissional da psicanálise é a associação livre. O psicólogo tem a ferramenta chamada psicoterapia cognitivo-comportamental. O psiquiatra ele tem as suas maratonas de trabalhos utilizando as psicoterapias, mas também o uso de medicamentos. Então, aí vocês veem, cada um deles tem as suas ferramentas posicionais para o trabalho profissional nas suas áreas devidas. Então, todos com vertentes diferentes. Digamos que a sociologia enxerga a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise como tipos de psicologias. Só para vocês entenderem, estou passando o que o mundo didático informa também. Então, como eles veem dentro da questão educacional. Porém, as vertentes são diferentes. As vertentes, elas têm suas teorias, cada uma delas tem suas teorias, mas o objetivo das três são iguais. O objetivo de trabalhar com o lado emocional, a vida psíquica, o ser emocional, o tratamento das questões de dificuldades emocionais. Porém, o psiquiatra é o que trabalha muito com disfunções ou alterações mentais, né, que muitos chamam de distúrbios, mas, na verdade, o termo correto, o termo clínico, não é chamado de transtornos mentais somente, e sim alterações mentais. Aquilo que não está normal, aquilo que não corresponde à normalidade. Então, isso se chama transtornos mentais ou alterações mentais. Então, os senhores estão vendo aqui que a publicação de interpretação dos sonhos, em 1900,
é considerada um marco inicial da psicanálise. Então, se os senhores procurarem as literaturas de Freud, vocês vão entender, tem interpretação dos sonhos um e 2, são 2 volumes, para principiante, é bom vocês adquirirem, eu tenho aqui esses 2 livros, são fundamentais para quem está iniciando agora na área da psicanálise, vocês devem estudar a biografia de Freud também, então vocês têm aí na internet, vocês podem baixar o livro digital, comprar ele, o livro, o físico, e vocês vão é, aproveitar essa oportunidade das informações terápicas, o que Freud vai estar ensinando. Beleza? Vamos lá, na sequência. Professor, é o seguinte, quando surgiu, os senhores já sabem que a psicanálise surgiu em um período de grandes transformações sociais, políticas e intelectuais. Então, naquele processo ali, parecia que a psicanálise ela ia sumir. É tanto que a psicanálise ela começou a se desenvolver através de Sigmund Freud, mas depois ela foi sumindo. E quando parecia que a psicanálise estaria desaparecendo mesmo por completo, apareceu um tipo, ou seja, apareceram teóricos, mas um deles que foi muito importante nessa sequencialidade da psicanálise clínica foi o psiquiatra e psicanalista francês Jacques Lacan. Ele ajudou, ele considerou que Freud foi o seu pai, né, mas com suas divergências diferentes, ou seja, se divergiu sobre as teorias de Freud, mas ele considerava que Freud era o seu pai. Então, o que que a gente entende sobre essa questão? A psicanálise, uma época, já estava sumindo, ela internacionalmente falando, Jacques Lacan, esse francês, apareceu de um nada, como dizem, e deu a importância à sequencialidade da psicanálise. Apareceu também o Carl Gustav Jung, que um dos seus sobrenomes parece ser um chinês ou um japonês, por ser chamado de Jung, né? Jung, que tem gente que fala Jung, porque a forma da escrita é diferente. Mas, enfim, muito importante conhecermos um pouquinho da historicidade, sabemos que é ampla essas informações, certo? E quando os senhores lembrarem de 6 de maio, certo? Vocês vão lembrar onde tudo aconteceu. Então, é interessante lembrarmos também da idade da psicanálise. Então, vamos lá. A psicanálise surgiu em um período de grandes transformações sociais, políticas e intelectuais. Então, no final do século XIX, o início do século XX, com a emergência de novas ideias sobre a mente e o comportamento humano. Então, é o que aconteceu. O trabalho com pacientes histéricos. Freud, ao trabalhar com pacientes que apresentavam sintomas histéricos, percebeu a importância do inconsciente e da sexualidade na compreensão dos distúrbios mentais, a importância da associação livre na área profissional é muito importante mesmo, é muito importante. Então, Freud ele abandonou, como nós temos falado, a hipnose e desenvolveu a associação livre como método para acessar o inconsciente, permitindo que os pacientes falassem livremente sobre seus pensamentos e sentimentos. Estou correndo aqui por causa do horário. Já que vocês estão estudando sobre a psicanálise, nós precisamos, então, conhecer um pouquinho sobre a pronúncia do nome do pai da psicanálise. Então, o nome completo dele foi Freud, não Freud. O nome mesmo é Freud. Né? Freud, ele é chamado de
Sigmund escola Freud. Então, Sigmund. Então, ele nasceu como Sigismund. Então, antigamente era Sigismund Escolamo Freud. Então, hoje é Sigmund Escolamo Freud. Então, existem sotaques, existem formas falaciais, mas o nome dele antigamente era Sigismund. Mas hoje, com alteração, passou a ser chamado, quer dizer, foi mudado. Ele nasceu com Sigismund, mas posteriormente, ele adotou o nome de Sigmund. Então, não foi tão recente isso, essa mudança. A forma que nós falamos, que agora nós estamos chamando, porque nós pegamos esse embalo aí do que ele adotou em relação ao seu nome, que passou a ser chamado de Sigmund. Sigmund. Então, não Sigismund. Então, e Sigmund Escolamo Freud. Interessante. Beleza? Aí eu mostro para os senhores os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Claro que nós vamos narrar. Em outras aulas, nós vamos estar falando, eu e outros professores, claro que nós vamos tocar diversas vezes nesses assuntos, nesses conceitos fundamentais da psicanálise. Então, dentro dessa questão aqui, considerados por Lacan como fundamentais da psicanálise, existem esses 4 conceitos. Quais são eles, professor? Inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Claro que existem outras teorias de Freud e tal, de Lacan, de Carl Gustav Jung, de Melanie Klein, de Anna Freud, dentre outros que ajudaram ou contribuíram de uma forma ou de outra para o segmento e a evolução da psicanálise. E eu espero que todos os senhores que aqui estão também possam evoluir. Se evoluírem, vão desenvolver grandes representações em outros lugares e em muitas vidas. Então, é muito importante que tenhamos essa base objetiva. Tenhamos esse objetivo para desenvolver, para crescer. Na sequência, qual a base da psicanálise? Senhoras e senhores, a psicanálise e os transtornos mentais. A psicanálise freudiana tem como base a relação do eu consciente e do eu inconsciente. Os diversos tipos de transtornos mentais decorrem de questões relacionadas ao inconsciente, possuindo algum tipo de manifestação. Como eu falei para os senhores, que o primeiro motivo dos transtornos mentais, de uma pessoa ter uma alteração na sua mente, é quando existe os 3 elementos, o id, ego, superego. Desses 3, segundo Freud, o ego é o elemento que é mais consciente dentre esses 3. Ele é o mais consciente. O id e o superego vai depender dessas funcionalidades diretas do ego. Se não houver essas funcionalidades, que lá na frente nós vamos falar de uma forma mais técnica, isso vai gerar o problema, a causa de transtornos mentais. Então, lá na frente nós vamos estar aplicando de uma forma mais clara. Estamos na primeira matéria, é introdutória. Um pouquinho aqui da biografia de Sigmund Freud, mas lá na frente terão professores que vão estar falando também sobre a biografia. Tem uma matéria, nós temos uma matéria dentre essas 31 matérias, tem uma matéria que fala somente da biografia de Sigmund Freud. Então, Sigmund Freud, de 1856 a 1939, foi um médico neurologista e importante psicanalista austríaco.
Foi considerado o pai da psicanálise que influiu consideravelmente sobre a psicologia social contemporânea. Sigmund Freud nasceu em Freiberg, na Morávia, então pertencente ao Império Austríaco, no dia 6 de maio, olha lá, anotem, vocês, a partir de hoje, terão essa data como uma data marcante para a sua vida profissional da psicanálise. É o dia do psicanalista, o dia em que nasceu a intenção psicanalítica por Freud. 6 de maio de 1856, onde nasceu Freud, filho de Jacob Freud, pequeno comerciante, e de Amélie Mathiasson, de origem judaica. Então, a mãe de Freud foi judia, era israelita. Foi o primogênito de 7 irmãos. Aos 4 anos de idade, sua família muda-se para Viena, onde os judeus tinham melhor aceitação social e melhores perspectivas econômicas. A formação de Freud. Desde pequeno mostrou-se brilhante aluno. Aos 17 anos, como nós falamos, ingressou na Universidade de Viena no curso de medicina. Durante os anos de faculdade, deixou-se fascinar pelas pesquisas realizadas no laboratório de filosofia dirigido pelo doutor Van Braque, de 1876 a 1882. Trabalhou com esse especialista e concentrou-se em pesquisas sobre a histologia do sistema nervoso. Já revelava grande interesse pelo estudo das enfermidades mentais, bem como pelos métodos utilizados em seu tratamento. Trabalhou também no Instituto de Anatomia sob a orientação de Maynard, concluiu o curso em 1881 e resolveu tornar-se um clínico especializado, né, em neurologia. Durante alguns anos, Freud trabalhou em uma clínica neurológica para crianças, onde se destacou por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral que mais tarde passou a ser conhecido pelo o seu nome. Aí nós vemos aqui também sequência, sua morte em 1923, já doente. Muitas pessoas especulam, né? Mas, na verdade, Freud ele teve um câncer na mandíbula. No palato, ele passou muito mal. Ele teve esse câncer. Alguns dizem que teve o consentimento da eutanásia. Freud passou pela primeira cirurgia para retirar um tumor no palato. Passou a ter dificuldades para falar, sentia dores e desconfortos. Seus últimos anos de vida coincidiram com a expansão do nazismo na Europa, no nazismo na Europa. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve seus bens confiscados e sua biblioteca queimada. Foi obrigado a se refugiar em Londres após um pagamento de resgate, onde passou os últimos dias de sua vida. Sigmund Freud morreu em Londres, Inglaterra, no dia 23 de setembro de 1939. Então, essas narrativas aqui para vocês saberem também sobre uma historicidade do pai da psicanálise, mas que os senhores, na outra matéria, vão ter outras informações que nós vamos estar falando. Agora, quais são os princípios da psicanálise, professor? Quais são os princípios da psicanálise? Então, claro que tem que haver um princípio. Os principais conceitos que inauguram a psicanálise de Freud são essas: a noção de inconsciente, a teoria sexual e o princípio do prazer e de desprazer, a teoria das pulsões e a noção de aparelho psíquico. Então, quando nós falamos de prazer na psicanálise,
As pessoas pensam que é só o prazer sexual. Claro que Freud falou também dentro da psicossexualidade, mas quando se fala de prazer, ele diz não somente o sexual, e sim aquilo que dentro do seu psique almeja possuir, sentir. Você tem uma vontade de tomar um suco bem gelado, um suco de laranja, isso é um desejo que há dentro de você, que almeja, certo? Tem vontade de comer um bolo de chocolate, ou um bolo de amendoim, ou um bolo de banana, seja lá qual for a torta, o bolo que você gosta. É um desejo, isso é um prazer quando você possui, você come aquilo, você sente aquele prazer, aquela sensação de estar satisfeito. Então, dentro desse processo aí, quando o desejo ele é reprimido, gera um colapso, gera um problema, gera um grande problema para o corpo, fisiologicamente da pessoa. Então, afeta o lado emocional e afeta o lado fisiológico também, para se referir às questões físicas. Então, aí nós passamos para os senhores uma informação inicial, onde nós estamos começando o curso de psicanálise clínica, a formação. É um maravilhoso curso, vocês terão 31 disciplinas aí pela frente, agora 30, né, que menos essa. De hoje a 15, nós estaremos de volta trazendo a introdução à psicanálise 2. Vamos trazer um novo desfecho, o desdobramento diferencial, mas dentro das ramificações das primordialidades psicanalíticas, para os senhores entenderem o que é a psicanálise, quem é a psicanálise, como ela se desenvolve, como ela deve ser tratada. Enfim, nós vamos nos aprofundar mais, beleza? Vamos agora para, se houver bate-papo, vamos lá. Senhor Valdemir, senhor Márcio, senhora Sueli, senhora Mônica. Faltaram alguns. Espero ter gostado, né? Vocês terem gostado da aula. E muitas informações, são muitas informações. Mas fique à vontade, que vocês querem falar. Inclusive, nós vamos até, se vocês não tiverem nenhuma palavra aqui, eu quero fazer uma pequena interrogação. Não estou escutando, se o Valdemir está sem áudio, mas se o Valdemir estava querendo falar, mas acho que não conseguiu. Não estou te ouvindo, mas O áudio tá fechado. O áudio tá fechado. seu áudio está fechado, seu Valdemir. Pronto, agora sim. O senhor conseguiu. Gostei da aula, professor. Ótimo. A É isso. introdução deu para entender. Que eu vim aqui na academia dar um treinozinho, aí peguei logo a aula aqui logo. Pronto, é isso aí, o negócio é esse. É isso aí, meu nobre. Mais alguém quer falar? Não só falar que a aula foi muito boa, né? Muito clara e objetiva. Anotei, deu para anotar bastante coisa. Deu para anotar, meu nobre? Não deu nem Deu, para falar tudo o que eu queria falar, mas tem a introdução à psicanálise 2, né? Que a gente vai complementar. E daí para lá vocês já vão começar a entender realmente a objetividade da psicanálise. Terão outros professores, professores de Brasília, Goiás, vários lugares, Espírito Santo, vão estar também contribuindo gradativamente para as nossas respectivas aulas. Mônica,
Paula, eu só sei uma coisa, vocês já são profissionais, essa área vai estar agregando de uma forma bem positiva profissionalmente, entendeu? Pronto. Mônica disse que amou também a aula. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso aí. Porque a importância da psicanálise em nosso meio é muito grande. Então, na sala de aula, lidar com pessoas, trabalhar com gente, nas instituições, na igreja, a Valeu, meu irmão. fazer sessões de direito com pessoas, enfim. Então, tudo isso a gente nota, a gente observa que a forma do comportamento, a forma do agir, das falácias, as pessoas elas têm e elas vão mostrar muito. E vocês também vão começar a entender de uma maneira, quando as pessoas falarem, vocês vão entender de uma maneira mais profunda, porque a psicanálise ela traz essa questão investigativa, ela mostra a visão do que deve ser vista em relação ao ser psíquico, que é um ser humano também. Beleza? Mas perguntando aos senhores, se vocês quiserem falar, qual a importância da psicanálise para vocês? Vocês acham? Se quiserem falar, fica à vontade. Posso falar? Pode falar, Márcio. Não, como a gente entende, acho que em um mundo de boa parte das pessoas estão afastadas, por exemplo, no INSS, né? Com questões psicossomáticas, né? Então, é muito importante a gente entender essa realidade que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Mais sobre transtorno psicológico, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, primeiramente para a gente mesmo, né? Quanto pessoa, e também para saber, na minha área, como advogado, né? Então é importante Sim. eu ter esse entendimento, né? Que eu lido com pessoas, então, quanto melhor eu tiver a compreensão de como o ser humano é, como funciona melhor, eu também vou poder entregar um serviço, um trabalho melhor, né? Tanto para a minha vida como ser humano, né? E também para as pessoas ao meu redor, como um profissional também, entregar uma coisa, um serviço cada vez melhor. Beleza? Isso mesmo. Então, tudo isso é uma influência positiva, né? Isso vai ser gradativo para as questões profissionais. Mas alguém quer falar? Eu, Mônica. É Mônica ou Paula? Mônica. Oi, Mônica. Sim, seja bem-vinda. Então, bom, eu lá, boa noite, né? Todo mundo aí, os colegas que Boa estão aqui noite. no grupo. A psicanálise, né? Para mim, eu achei muito importante, né? Eu acho que vai ser um complemento, né, para a minha função. Hoje eu trabalho na equipe multidisciplinar, né? Psicólogo e assistente social, eu sou assistente social, mas também sou professora de história, ou seja, eu atuo tanto na educação quanto nos SUAS. E eu acho que os casos, né, de principalmente doenças, né, psicossomáticas, vêm crescendo de forma gradativa. E quanto mais é um assunto que ele assim, ele aborda todas as áreas. Então, quanto mais eu souber, vai ser um diferencial a mais para minha profissão ser executada com mais perfeição. Então, assim, eu já li alguns materiais, né? Inclusive o que foi enviado hoje, e eu acho que vai ser de grande valia, né, para a minha profissão. Isso mesmo, Mônica. É verdade. Assino embaixo também pela, não somente as suas falácias, mas as dos outros também. E é isso mesmo. Todos vocês estão entendendo o objetivo por que estudar a psicanálise, né? Então, isso é muito bom. E nós vamos
estar à disposição de vocês. Se vocês precisarem, pode Valeu. entrar em contato com o setor, certo? E aí nós Não, não. vamos estar dando um maior suporte, porque nós temos um suporte daqui, um suporte nacional, e aí nós vamos estar trabalhando para essa qualificação. Mas estamos juntos e na próxima aula nós vamos dar sequência à, à introdução à psicanálise 2 e nós temos muitas disciplinas aí que vocês viram lá. Nós já enviamos a grade curricular, maravilha para vocês, e vai estar agregando de uma forma positiva. Tá certo? Beleza, beleza, beleza? Então, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, perguntar, falar, se não tiver, nós já vamos encerrar. Mas, fico feliz por vocês, sejam todos bem-vindos ao Instituto de Formação AMA, onde nós estaremos crescendo cada vez mais. Então, beleza, um forte abraço, tenham uma noite tranquila, descansem bem, pense bastante sobre a psicanálise. Hoje vocês vão dormir pensando na psicanálise, tá bom? Então, um forte abraço, boa noite para vocês, até a próxima aula. Até mais. Boa noite, até mais. Valeu, meu nome.